faxineira inesperada na cama do bilionário. O que foi revelado mudou tudo para sempre. Clara acordou antes do sol nascer, como sempre. O despertador tocou às 5 da manhã, o som a arrastava da cama onde se aninhava com seu filho Lucas, sonhando com um futuro diferente. Todos os dias eram iguais, mas dentro dela ardia um fogo de esperança que parecia inextinguível. Ela vestiu seu uniforme simples e saiu de casa, sentindo o peso do mundo nos ombros. Era apenas mais uma manhã em São Paulo, onde o caos do trânsito e os rostos apressados pareciam ignorá-la, uma faxineira invisível em meio a tanto luxo. Ao chegar no luxuoso apartamento do bilionário Ricardo Montenegro, o empresário renomado conhecido pela sua frieza e poder, a atmosfera mudava. Ela via as pessoas de taiers e sapatos caros, mas não as enxergava, era como se fossem sombras. Assim que começou sua rotina de limpeza, Clara se lembrou da risada de Lucas, ecoando como um lembrete dos seus sonhos de conquistar o mundo. Então, o inesperado aconteceu. Clara, com a flanela na mão, ouviu um som estranho vindo da sala. O coração disparou ao ver Ricardo desmaiado no chão. Instintiva, ela correu para ajudá-lo e ligou para a ambulância. Enquanto esperava, o pulsar do momento parecia como um filme acelerado, e quando a equipe médica chegou, ela se viu quase entranhada na confusão, até mesmo na cama do homem inconsciente. Ele, em meio a sonhos delirantes, começou a falar sobre sua infância, seus medos e inseguranças. Clara ficou paralisada, ouvindo fragmentos da vida de quem sempre parecia tão intocável, tão acima de tudo. Eu não consigo esquecer aquele cheiro de terra molhada, disse ele, e Clara se lembrou da sua avó, que sempre dizia que a terra falava das histórias de quem a cultivava. Foi um instante mágico, e ali, naquele espaço improvável, elas se conectaram. Falar de suas dores comuns quebrava a barreira entre ricos e pobres, e Clara sentiu que, de alguma forma, suas histórias estavam entrelaçadas. As semanas seguintes foram um turbilhão. Enquanto Clara cuidava de Ricardo entre sussurros maldosos dos outros funcionários e vizinhos, secretos se revelaram. Ela se deparou com um mistério que a unia àquele homem tão diferente dela, e o entendimento nasceu de suas conversas, permeadas de risos e lágrimas. Não era apenas a relação de uma faxineira e seu patrão, era algo mais profundo, uma conexão humana que desafiava as normas. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Clara, imersa em seus sentimentos conflitantes, enfrentou um dilema avassalador. Deveria revelar a conexão entre suas famílias e arriscar tudo, ou proteger seu filho e sua vida. A verdade pulsava dentro dela, como um tambor batendo em seu peito. Um futuro diferente, a chave para abrir portas e pisar em um novo mundo, parecia ao alcance, mas a dúvida a consumia. O que aconteceria quando todos soubessem? Ricardo, apaixonado pela vida de sua infância que ela disseca, se tornaria seu aliado ou o símbolo da dor? Quando os segredos familiares finalmente explodissem, o que Clara faria? O destino do bilionário e da faxineira estava prestes a se entrelaçar de maneira que ambos nunca imaginaram. Clara sentia-se como uma equilibrista na corda bamba. A vida se tornará uma dança entre os sussurros das sombras e as vozes de esperança que ecoavam em seu coração. Enquanto cuidava de Ricardo, as conversas que antes eram meros diálogos de classe social, agora se tornavam diálogos de almas. Ela se lembrava das noites em que ele falava sobre como sentia falta do cheiro da terra, da simplicidade de sua infância que foi deixada para trás em busca de vitória. Certa tarde, enquanto limpava a janela da sala, Clara notou que o sol iluminava o rosto de Ricardo de uma forma única. Era aquele momento em que ele ficava absorto nas lembranças, e ela não pôde deixar de pensar quão parecido ele se tornará com ela em suas inseguranças. O que antes era apenas um chefe distante agora parecia um amigo, um confidente. Nesse dia, ela decidiu se abrir um pouco mais. Sabe, Ricardo,
às vezes eu sinto que estamos apenas tentando nos manter à tona em um mar de expectativas, disse, com a voz trêmula. Ele virou-se, com um olhar que a convidou a continuar. A vida lá fora é dura, mas dentro de nós, há uma chama que não se apaga. Eu trabalho, luto por meu filho e às vezes cito meus sonhos, como se ele fosse a bússola que me guia. Ricardo sorriu, mas havia uma tristeza nos seus olhos. Clara viu ali um reflexo do que sentia. Estou vivendo uma mentira, Clara. Eu não sou o homem que todos pensam que sou, ele confessou, a voz mais baixa, como se tivesse medo de ser ouvido. Aquilo a deixou aturdida. O bilionário que seguia adiante, imbatível, também se sentia preso. A conexão entre eles estava se aprofundando. Mas mesmo com cada momento que compartilhavam, a sombra de seus segredos pairava sobre eles como um denso nevoeiro. O que aconteceria se, de repente, o passado de Clara e o passado de Ricardo fossem trazidos à tona? Ela temia o dia em que a verdade se tornaria uma carga insuportável. As palavras de Ricardo ecoavam em sua mente. Não tenho certeza se posso continuar assim. A ideia de perder aquele laço que construíram a aterrorizava. Com as emoções se agitando dentro dela, Clara decidiu que precisava saber mais. Havia algo mais na história de Ricardo, um motivo para sua solidão. Na noite seguinte, Clara se encontrou à beira da cama onde ele dormia. A luz da lua filtrava-se pelas cortinas, projetando sombras ao redor. Ela hesitou, mas decidiu que precisava perguntar. Ricardo, o que foi que te fez ser assim? O que realmente te impede de viver plenamente? Ricardo abriu os olhos lentamente, como se o peso da pergunta o tivesse acordado para uma nova realidade. Ele olhou direto nos olhos dela, e Clara sentiu uma onda de emoções. Eu não posso falar sobre isso agora, disse ele, quase implorando. Mas a dor em sua voz a fez perceber que ele estava em conflito, e que havia uma parte da história que estava prestes a ser revelada. Por favor, confie em mim, ela insistiu. E foi nesse instante que a porta da verdade começou a entreabrir, revelando um caminho que os dois talvez não estivessem prontos para seguir. A respiração dele ficou pesada, e Clara percebeu que o momento estava prestes a se transformar. O que ela não esperava era o barulho de passos apressados do lado de fora. A porta se abriu abruptamente, e uma figura conhecida entrou no quarto. Era Laura, a assistente de Ricardo, com um olhar que misturava urgência e desespero, como se soubesse que segredos estavam prestes a vir à tona. Ricardo! Precisamos conversar agora, ela disse, interrompendo o clímax do momento. E ali estavam eles, duas vidas entrelaçadas em meio a uma tempestade de dúvidas e segredos, prestes a encarar uma revelação que poderia mudar tudo. O que será que Laura sabia? A tensão no ar parecia uma corda esticada, pronta para se romper. Clara sentiu seu coração disparar, o estômago revirando com a presença de Laura. Era como se o tempo tivesse parado. As palavras que ela queria ouvir de Ricardo foram tragadas pelo silêncio inquietante que preenchia o quarto. Desculpe interromper assim, mas a situação está insustentável, Laura continuou, agora olhando nervosamente para Clara antes de se voltar para Ricardo. Precisamos resolver isso antes que seja tarde demais. O olhar de desespero dela era contagiante, mesmo sem entender a totalidade do que estava acontecendo. Clara começou a se sentir envolvida em uma rede de complicações que superava qualquer um de seus medos. Ricardo se sentou na cama, a cabeça baixa. O que você quer dizer, Laura? Perguntou, sua voz carregada de angústia. Clara se aproximou, sentindo que a conversa agora a incluía de alguma forma. Ela precisava saber. A verdade é mais complicada do que podemos imaginar, Laura respondeu, com os olhos ardendo. Se você não se decidir logo, as consequências serão devastadoras. O seu passado está voltando, Ricardo. As palavras dela cortaram o ar, fazendo Clara sentir um frio na espinha. Que passado era esse? O que estava prestes a ser revelado? As perguntas se aglomeravam em sua mente como um furacão. A expressão de Ricardo se transformou, passando de uma frustração quase palpável para uma resignação dolorosa. E se eu não puder lidar com isso, Laura? E se as pessoas souberem quem eu realmente sou? Havia uma fragilidade na voz dele que Clara nunca tinha notado antes, e aquilo a fez querer protegê-lo. Laura se aproximou, colocando a mão no ombro dele,
como que oferecendo apoio. A verdade sempre encontra um jeito de vir à tona, Ricardo. Ignorar isso só tornará as coisas piores. Você e Clara merecem saber quem você é de verdade e o que realmente está em jogo. Naquele momento, a divisão entre o passado e o presente de Ricardo parecia mais estreita do que nunca. Clara observava, tentando capturar cada emoção que transparecia em seu rosto. Ele parecia perdido em seus pensamentos, lutando para encontrar uma saída em uma situação sem escapatória. O que será que Laura sabia? E como isso mudaria tudo entre eles? Meu passado, começou Ricardo, a voz trêmula. Clara se inclinou mais perto, sabendo que aquele poderia ser o momento decisivo. Ele fechou os olhos, como se quisesse se blindar daquele instante. Anos atrás, eu tomei decisões que afetaram muitas pessoas. E agora essas pessoas estão voltando para cobrar. Mas você não precisa enfrentar isso sozinho, Clara disse, a mente girando com a urgência de apoiar aquele homem que, apesar de tudo, começara a significar tanto para ela. Eu vou estar do seu lado, não importa o que aconteça. Laura olhou para Clara, surpresa com sua determinação. Isso é mais complicado do que você imagina, advertiu. Mas Clara não se deixaria intimidar. Havia uma centelha de esperança acesa em seu coração, e ela se recusava a deixá-la se apagar. Olhando intensamente nos olhos de Ricardo, Clara fez uma promessa silenciosa. Ela o ajudaria a enfrentar seus demônios, não importa o que isso significasse para seu futuro. Então vamos resolver isso juntos, ele disse finalmente, abrindo os olhos com uma nova determinação. Justo nesse momento, um som alto os interrompeu. Um telefone tocava insistentemente na sala, quebrando a tensão do ar. Laura rapidamente se virou, sabendo que era um sinal de que o tempo estava se esgotando. É a sua família, Ricardo. Eles precisam falar com você agora. Clara sentiu um frio na barriga. O que mais estava prestes a ser revelado? O que aquilo significava para eles? Ela precisava saber. Eu vou atender, Ricardo disse, uma sombra de preocupação atravessando seu rosto. Ao se levantar, ele lançou um olhar profundo para Clara, que sentiu como se o destino estivesse prestes a tomar um rumo inesperado. Clara, fique aqui. Eu já volto, ele disse, desaparecendo rapidamente pela porta, enquanto Laura seguia logo atrás, sem olhar para trás. Sozinha, Clara sentiu um nó se formar em seu peito. A revelação que estava por vir poderia ser o abismo que separaria o que tinham construído em dias tão curtos. E se tudo mudasse? Se o que estava além da porta os separasse para sempre? Enquanto ela se perguntava sobre tudo isso, uma nova mensagem chegou em seu celular. Era uma notificação que a fez tremer. Você precisa saber a verdade sobre Ricardo. Não aceite tudo de graça. As palavras brilhavam na tela como um alerta. O que mais ela teria que descobrir? O que estava escondido nas sombras? Clara respirou fundo, tentando organizar os sentimentos que a inundavam. O coração pulsava com uma inexplicável mistura de ansiedade e curiosidade. O que poderia ser tão sério que necessitava de um telefonema urgente da família de Ricardo? As mãos tremiam levemente enquanto ela se levantava, sentindo a necessidade de se mover, de entender melhor o que estava acontecendo. Ela olhou ao redor, como se o pequeno quarto pudesse oferecer respostas, mas nada era mais revelador do que as próprias palavras de Laura e a expressão agoniada de Ricardo. Com a mente acelerada, Clara fez um movimento impulsivo e pegou seu celular novamente. A mensagem ainda estava ali, como uma sombra, provocando mais perguntas do que respostas. Não aceite tudo de graça. Aquilo ecoava em sua mente. O que significava? Seu impulso era responder com perguntas, mas sabia que, naquele momento, as palavras de Laura e o passado de Ricardo eram prioridades. Precisava de mais informação. Havia um peso em seu peito que ela não conseguia ignorar, uma inquietação que a motivava a agir. Decidida, Clara se dirigiu até a porta e a empurrou levemente, ouvindo murmúrios vindos da sala ao lado. O que acontecia lá? O que Ricardo estava enfrentando? Ela hesitou, incapaz de decidir se deveria interromper aquela conversa ou se deveria se manter distante até que as coisas se acalmassem. Mas,
Em seu íntimo, sabia que a curiosidade e o desejo de estar perto dele a puxavam como um imã. Ao cruzar a limiar da porta, ela percebeu que estava prestes a entrar em um território desconhecido. O ambiente mudou, o calor do quarto sumiu e deu lugar a um clima mais tenso. Laura estava em pé, com o telefone na mão, e o olhar de Ricardo era uma mistura de desespero e determinação. Ele a viu e, instantaneamente, seu semblante se suavizou, mas as marcas da angústia ainda estavam presentes. Clara! Ricardo exclamou, fazendo com que a tensão se quebrasse. Eu preciso que você ouça isso também. Ela avançou um passo, e Laura assentiu. É melhor que todos fiquem a par do que está acontecendo, disse, com a voz firme. Clara notou que o olhar de Laura estava cheio de preocupação, mas agora havia também um toque de solidariedade. As três almas estavam interligadas naquele momento como fios de um emaranhado, e Clara sentiu a necessidade de desatar esse nó. Ricardo olhou para o telefone, após uma breve pausa, respirou fundo, um gesto que parecia expelir toda a tensão acumulada. É meu pai, admitiu. Ele está de volta à cidade e precisa conversar comigo sobre algumas coisas da empresa. E eu sei que você não vai gostar do que vou dizer, mas tudo isso tem a ver com o meu passado. As palavras saíram pesadas como pedras, criando um silêncio ensurdecedor. Clara sentiu que o chão estava se desmoronando sob seus pés. O que ele estava prestes a revelar poderia mudar tudo, e a ideia de não estar pronta para essa verdade a aterrorizava. Ricardo, você não precisa fazer isso agora, Laura disse, colocando a mão gentilmente sobre o braço dele, como um lembrete de que também estava ali. Mas Ricardo sacudiu a cabeça com firmeza. Não posso fugir. Não posso mais. Com isso, ele virou o rosto na direção de Clara, e ela viu um homem que estava à beira de um abismo emocional. Eu tenho que saber, Ricardo, Clara disse, suas palavras saindo como um sussurro. Ela queria que ele soubesse que não o abandonaria, que estava disposta a enfrentar qualquer tempestade ao seu lado. Em resposta, ele pegou a mão dela, e a conexão entre os dois fez com que tudo parecesse um pouco mais seguro. Mas o momento foi interrompido quando o telefone no bolso de Ricardo começou a tocar novamente. Aquele som ressoava como um aviso, e ele fechou os olhos, lutando contra a relutância. É agora ou nunca, ele murmurou, e Clara soube que estava prestes a testemunhar uma das partes mais sombrias da vida de Ricardo. Por favor, me diga que você ainda vai ficar, disse ela, temendo que essa ligação pudesse levá-lo para longe. O que exatamente ele precisaria enfrentar? O que mais todo aquele passado terrível poderia trazer, e em meio àquela incerteza, mais uma notificação apareceu na tela de Clara, quase como um sinal dos céus, é hora de agir. Com o coração na mão, ela percebeu que tudo poderia mudar a qualquer instante. O futuro que desenhavam juntos estava em jogo, e nem mesmo os sentimentos poderiam protegê-los da verdade. Quais segredos iriam se revelar e como isso iria moldar o que ainda restava daquele momento tão intenso? Ricardo olhou para o telefone, a hesitação tomou conta dele como uma sombra densa. O toque insistente parecia bradar, exigindo uma resposta. Ele tinha consciência de que aquela ligação não era apenas mais uma conversa de negócios. Era uma ligação que poderia abrir feridas antigas e trazer à tona verdades que, há muito, ele havia aprisionado nas profundezas da memória. Clara, ele disse, sua voz ainda entrecortada, não sei como isso vai terminar. Eu só quero que você esteja preparada. Ela apertou a mão dele, sentindo os nervos dela pulsarem. Eu já estou, respondeu, seu olhar fixo no de Ricardo, transmitindo mais força do que palavras poderiam. A sala parecia enfraquecer ao redor deles, e tudo o que restava era aquele pequeno momento de conexão. Laura, ao fundo, observava em silêncio. O peso do que estava prestes a acontecer não a atingia apenas de fora, ela também conhecia os ventos tempestuosos que poderiam se levantar com a revelação do passado de Ricardo. Sussurros e ecos do que havia sido sua infância, das expectativas abusivas do pai, tudo isso girava em sua mente. O toque do celular finalmente cessou, e Ricardo respirou fundo, como se tentasse engolir a realidade. Ele deslizou o dedo pela tela e atendeu. As palavras que vieram depois pareciam vagar pela atmosfera, pesadas e cheias de significado. Oi, pai, ele disse,
e o tremor na voz deixava transparecer que qualquer tentativa de se mostrar forte era em vão. Clara pôde sentir a energia mudar na sala, e os olhares de Laura e dela se encontraram, compartilhando um misto de ansiedade e solidariedade. Ricardo, preciso que conversemos, a voz do pai cortou pelo telefone, direta e incisiva. Sobre a empresa e sobre você. A expressão de Ricardo se fechou. O que ele não gostaria que Clara soubesse fazia parte dele, inevitavelmente, dela também. Estou ouvindo, respondeu, tentando se manter firme. A conversa fluiu entre eles, cheia de informações que Clara não conseguia acompanhar. Focando apenas nas mudanças sutis na expressão de Ricardo, ela notou que cada palavra disparava uma nova reação nele. Primeiro, raiva. Depois, resignação. E finalmente, uma tristeza profunda que parecia emanar de cada poro de sua pele. Não é assim que devemos lidar com isso, pai. Ele exclamou, jogando a mão para trás em um gesto de revolta. Clara sentiu seu coração apertar. O tom elevado era um reflexo de um turbilhão que ela não conseguia entender por inteiro, mas que desejava desvelar. Ricardo, você e eu sabemos que este é o caminho. Eu fiz um investimento e espero que você cumpra sua parte nesta relação. A voz do pai soou ainda mais rígida, como um muro frio. Que investido? Clara se perguntava, angustiada. A expressão de Ricardo tornava-se cada vez mais atormentada, e ela não tinha certeza de como ele conseguiria enfrentar aquilo. A possibilidade de que sua vida estivesse enredada em algo mais sinistro a consumia. Que tipo de investimento era esse? Que tipo de dívida ele carregava? Após alguns minutos, a ligação foi encerrada abruptamente. Ricardo ficou em silêncio, olhando para o celular como se ele fosse um objeto desconhecido. O jeito que ele se manteve em posição, com a respiração pesada e o olhar distante, fez com que Clara quisesse puxá-lo para perto, para protegê-lo daquele mundo caótico. Ricardo, começou ela, mas ele levantou a mão, pedindo um instante. Preciso de um tempo, ele disse, a voz cheia de dor. Isso é tudo muito recente e eu não sei como lidar com isso. Clara se aproximou, e os dois se encontraram em um manto de apoio silencioso. Laura permaneceu um passo atrás, mas a emoção à vista mostrava a fragilidade do momento. Havia algo maior em jogo, e nenhuma conversa, ao que parecia, poderia amenizar a tempestade que estava se formando. Como um golpe do destino, o celular de Clara vibrava de novo. Um aviso que iluminou sua tela. Você precisa saber. O que eles não contaram. O coração de Clara disparou. O que significava aquilo? Qual era a ligação entre a mensagem e os segredos do passado de Ricardo? E o mais importante, estaria ela apta a enfrentar essas verdades, que mudariam para sempre o que havia entre eles? E assim, naquele espaço restrito, onde o tempo parecia se arrastar, Clara percebeu que uma escolha estava à sua frente. O caminho da verdade ou o abrigo da ignorância. E, sem saber, ela estava prestes a decidir o rumo de suas vidas. Clara segurou firme o celular, as mãos trêmulas, um turbilhão de emoções se desenrolando dentro dela. Aquela mensagem soava como um eco distante, como se alguém estivesse chamando para a realidade que ela sempre tentou evitar. O olhar de Ricardo pesava, e mesmo sem palavras, ele estava gritando por ajuda. O tempo parecia desacelerar, e cada batida do seu coração se tornava uma pergunta ensurdecedora. O que ela deveria fazer? Com um movimento rápido, ela desbloqueou a tela e leu as palavras novamente. O que eles não contaram? O que poderia ser tão pesado que não tinha conseguido chegar até eles até aquele momento? Clara hesitou, a dúvida cravada em seu peito. Mas, ao mesmo tempo, ela sentiu a urgência de descobrir a verdade. Não apenas por Ricardo, mas por si mesma. Ricardo, eu preciso saber. O que significa essa mensagem? A voz dela estava baixa, quase como se temesse o que poderia despertar. Ele a olhou, os olhos preenchidos por uma confusão profunda. Clara, não é a hora, pode ser perigoso. Perigoso? Perigoso como? Ela insistiu, a paixão surgindo. Se a verdade é algo que você está carregando, talvez seja melhor enfrentá-la agora. Laura, ainda ao fundo, começou a se mover, talvez para intervir, mas Clara não podia perder aquele momento.
Ela precisava que Ricardo abrisse a porta dos segredos que o cercavam. Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto nervoso, e suspirou. É sobre o meu pai, sobre a empresa. Eu tenho que cumprir um acordo que ele fez. Algo que impacta nossa vida, Clara. E se eu não cumprir, as consequências serão sérias. As palavras dele a atingiram como um tapa. Clara se aproximou mais, mas dessa vez ela se sentou ao lado dele, onde sentia que a conexão fazia mais sentido. Que acordo? O que exatamente você precisa fazer? Ele hesitou. A expressão de Ricardo era de uma dor contida, um homem que caminhava em um fio tênue entre a lealdade familiar e a busca por sua própria identidade. Ele quer que eu assuma o controle da empresa. O que significa que eu teria que seguir os passos dele. Provas, contratos e muita responsabilidade. Eu não sou quem ele pensa que eu sou. As palavras dele ecoaram, levando Clara a um local emocional onde nem imaginava estar. E qual é o problema? Você é muito mais do que ele pensa. Ricardo lançou um olhar triste. Às vezes, as pessoas são moldadas pelas expectativas. Quero ser eu mesmo, mas a sombra dele é muito grande. E isso me deixa preso dentro de um labirinto. E se ele não aceitar minha escolha? Clara sentiu seu coração pesado, pulsando como se quisesse romper a barreira. Seja lá o que for sobre você e sua história, isso não muda o que nós temos. Ela tocou o braço dele com delicadeza, aguardando que ele olhasse nos olhos dela. Não podemos deixar que o passado dite nosso futuro. Ricardo fechou os olhos, a pressão emocional em sua frente era quase palpável. E se eu te disser que minha decisão pode afetar tudo, até mesmo nós dois? Diante daquela verdade, o medo de Clara se tornou um fogaréu intenso. Havia tanta coisa em jogo. E a mensagem ainda pairava na mente dela, um chamado sombrio que parecia prometer mais segredos. O que mais poderia estar escondido? Bruscamente, o telefone dela vibrou novamente. A tela iluminou-se, revelando uma nova mensagem. Você precisa agir antes que seja tarde demais. Clara olhou para Ricardo, e, nesse momento, as peças começaram a se encaixar, mas as dúvidas estavam crescendo. Preciso descobrir quem está por trás disso e por que agora, murmurou. Ele a olhou com uma mistura de preocupação e esperança. Você está disposta a encarar tudo isso? A resposta dela que ainda pairava no ar, como a escolha de dois caminhos. Resistir e viver na incerteza ou se lançar em uma jornada que poderia mudar tudo. Não havia apenas o passado de Ricardo em jogo, mas a possibilidade de um futuro diferente. Ela respirou fundo, decidida. Sim, eu estou. Vamos descobrir a verdade juntos. Naquele instante, Clara sabia que a verdade, mesmo que dolorosa, poderia ser a única forma de libertá-los. Mas eles mal imaginavam que as revelações estavam apenas começando, com segredos mais profundos que desafiariam tudo o que acreditavam. Enquanto a geladeira zumbia ao fundo na cozinha, a dúvida pairava como um presságio. Estarão prontos para o que está por vir? A atmosfera estava pesada, quase irrespirável. A determinação de Clara cortava o ar como uma lâmina, e a menção ao passado de Ricardo pesava como um fardo sobre seus ombros. Ela se levantou, ainda em choque, mas a mente já fervilhava com ideias. Temos que conversar com seu pai, disse com firmeza, quase como uma afirmação para si mesma mais do que para ele. Clara, você não entende. Meu pai não é alguém com quem se pode simplesmente conversar sobre sentimentos. Para ele, as emoções são fraquezas. Ricardo passou a mão pelo rosto, as palavras escapando de sua boca em desespero. Mas Clara não podia desistir, não agora. Então precisamos ser mais inteligentes. Vão ser necessárias táticas. Outra abordagem. Ela sentiu uma chama acesa dentro de si, uma coragem intensa que nem sabia que possuía. A ideia de encarar o pai de Ricardo não a aterrorizava muito, pelo contrário, acendia uma conexão profunda entre eles. Juntos, poderiam enfrentar qualquer tempestade. E se as coisas derem errado? E se ele perder o controle? Ricardo retrucou, com um leve tremor na voz. Ele estava paralisado pelo medo, mas Clara nunca teve medo de lutar. Se não tentarmos, já estamos derrotados.
Prometa-me que você não vai deixar o passado definir quem você é e a vida que você quer ter. Precisamos descobrir essa verdade. O olhar dela era obstinado, como se uma força invisível unisse os dois. Ele respirou fundo, admirando a coragem dela, mas as preocupações ainda residiam. Você não sabe a história dele, as coisas que ele faz para manter as aparências. O que estaremos enfrentando não é apenas um simples acordo. É algo maior do que nós dois. Muitas vezes, as coisas que mais tememos são as que nos libertam. A resposta dela foi simples, mas suas palavras reverberavam com uma verdade que parecia capaz de transformar a situação. Clara estava prestes a desafiar não só o pai de Ricardo, mas toda uma estrutura que sempre o cercou. E o celular vibrou novamente, fazendo Clara quase saltar. A mensagem era direta e urgente: a verdade não pode ser escondida. Cuidado com quem você confia. O pânico a envolve rapidamente. Quem poderia ter enviado aquilo? Era uma advertência ou uma ameaça? Clara e Ricardo trocaram olhares, ambos surpresos e confusos. O que mais poderia estar por trás daquela trama? Ricardo, isso não pode ser coincidência. Precisamos descobrir quem está nos observando. O ar se tornava mais espesso à medida que a tensão crescia. Sabiam que estavam entrando em um caminho perigoso, mas o desejo de saber a verdade empurrava Clara para frente. Por onde começamos? Ricardo perguntou, a hesitação na voz ainda presente, mas um novo brilho de determinação começou a aparecer em seus olhos. Clara percebeu que havia uma mudança sutil na postura dele. Talvez, só talvez, ele estivesse começando a se libertar da sombra do pai. Vamos procurar pessoas que possam ter informações sobre o passado dele. Alguém que conheça a fundo a história da empresa e do nosso relacionamento com ela. Clara falava agora com a firmeza de alguém que tinha um plano. Uma pista pode levar a outra. Considerando tudo o que estava em jogo, Ricardo assentiu lentamente. Você está certa. Podemos fazer isso juntos. No fundo, ele estava aterrorizado com as repercussões, mas a força de Clara era como um farol de esperança. Ainda assim, na medida em que as palavras fluíam, uma nova mensagem chegou. O tempo está se esgotando. Eles vêm para você. As letras brilham na tela como um aviso insistente. O coração de Clara disparou. O homem que ela amava, o mundo que conhecia e todos os segredos que envolviam suas vidas estavam à beira de um colapso. Agora, a única certeza era que a verdade estava a apenas um passo e que esse passo poderia mudá-los para sempre. Temos que agir rápido, sussurrou Clara, piscando nervosamente para Ricardo. O futuro deles estava em jogo, mais do que jamais. Ela já podia sentir a adrenalina percorrendo suas veias, mas a pergunta persistia: estariam prontos para enfrentar o que estava por vir? O ar estava denso, quase palpável, e a luz do fim da tarde filtrava-se pelas janelas, criando sombras inquietantes no chão. Clara estava à beira de um abismo emocional, a urgência da situação a cercando como um redemoinho. Olhando nos olhos de Ricardo, ela viu mais que medo, ela viu a possibilidade de um futuro que eles podiam construir juntos, mesmo em meio ao caos. Vamos nos encontrar com alguém que sabe. Seu relacionamento com essa empresa pode ter muito a dizer sobre quem realmente é seu pai, Clara sugeriu, uma determinação pulsando em cada palavra. A ideia de enfrentar o pai de Ricardo era intimidante, mas sua coragem era um convite, um chamado para que ele também se erguesse. Ricardo, ainda balançando entre a insegurança e a esperança, sussurrou: Você tem alguém em mente? Sim, há um ex-empregado da empresa, alguém que pode ter testemunhado coisas que não sabemos. Vamos até ele. Se houver um caminho para entender tudo isso, ele vai nos ajudar. A esperança dela envolvia tudo como um manto, e Ricardo sentiu-se um pouco mais leve. Ok, podemos tentar, respondeu ele, mas a sombra do medo ainda se fixou em seu rosto. O celular vibrou novamente, e os dois congelaram, as palavras na tela uma represa de sentimentos não ditos. A verdade resiste, mas você tem que se preparar para o que pode encontrar. Clara rapidamente olhou para Ricardo, um misto de preocupação e força refletindo em seu olhar. Quem está por trás dessas mensagens? Será que alguém está mesmo nos vigiando? Ricardo questionou, já se sentindo engolido pela ansiedade. Não sei, mas vamos descobrir, respondeu ela,
com a voz firme, enquanto a determinação se tornava um fio comum entre eles. Clara sentia que a verdade não só os libertaria, mas também ofereceria a Ricardo a chance de se desvencilhar das amarras do pai. Com a mente focada, eles montaram um plano. À medida que se preparavam para sair, o coração de Clara acelerou. O medo misturado à emoção de agir a mantinha alerta. Antes de saírem, Clara tomou um momento para olhar Ricardo. Nosso destino não é definido nem pelo que o seu pai fez, nem pelo que podemos encontrar. É sobre quem escolhemos ser a partir de agora. Ricardo respirou fundo, uma nova esperança começando a brotar em seu peito. Eu não sei como essa história vai terminar, Clara, mas fico feliz que você esteja ao meu lado. Os dois saíram do apartamento, a noite já se aproximava e as ruas estavam mais frias. Clara sentiu um arrepio. Havia algo de ameaçador no ar, mas a adrenalina e a urgência de sua missão eram os únicos sentimentos que sua mente conseguia abraçar. Quando finalmente chegaram ao endereço do ex-empregado, um pequeno sobrado escondido por arbustos, Clara hesitou. E se esse homem não quiser falar? E se ele nos ignorar? Então, nós tentaremos de qualquer forma. Não podemos voltar agora, ele respondeu, a coragem agora pulsando através dele também. Clara olhou nos olhos de Ricardo e viu, pela primeira vez, que ele estava pronto para a batalha. Mas antes que pudessem bater a porta, um carro escuro parou do outro lado da rua, e uma figura familiar saiu ao volante. O coração de Clara disparou. Ricardo, olhe! É seu pai! O olhar de Ricardo escureceu, seus olhos repletos de desespero. Eles mal conseguiam acreditar que estavam tão próximos do homem que poderia derrubar suas defesas. Precisavam decidir o que fazer, e rápido. Ele deve estar nos seguindo, Clara alertou. Precisamos entrar e descobrir a verdade antes que ele nos alcance. A tensão subiu como um trovão prestes a romper os céus. Eles tinham que agir, mas o que encontrariam além dessa porta? A dúvida pairava no ar, na mesma medida que as chamas da coragem queimavam em seus corações. O relógio estava contra eles e os segredos, prontos para serem revelados. E assim, com o medo na garganta e a determinação pulsando, Clara e Ricardo se dirigiram à porta, prontos para confrontar tudo, incluindo o poder de um passado que ainda sussurrava em suas vidas. A verdade estava prestes a se desvelar, mas a preocupação permanecia. Eles estariam prontos para o que isso significava? A porta rangia, como se laços do passado estivessem prestes a ser estourados. Clara e Ricardo trocavam olhares fundidos em medo e expectativa. Antes que Clara pudesse bater, a porta se abre de repente, revelando um homem envelhecido, com traços de dor e desconfiança marcando seu rosto. Era Miguel, aquele ex-empregado. Quem são vocês? Ele perguntou, sua voz rouca, como se carregasse o peso de muitos segredos. Desculpe incomodar, começou Clara, tentando transmitir uma calma que estava longe de sentir. Eu sou Clara, está é Ricardo, seu filho. Nós precisamos de sua ajuda. O nome Ricardo parecia alterar a expressão de Miguel. Um misto de surpresa e tristeza transpareceu em seus olhos. Você é o filho dele? O pesar na voz carregava uma história ainda não contada. Precisamos entender quem é meu pai de verdade, o que ele fez. E, principalmente, como isso nos afeta agora, Ricardo disse, a tensão em seu corpo se tornando palpável. Miguel hesitou, suas mãos tremulando ao se apoiar na porta. Entrem, por favor. O que vou contar não é fácil. Assim que entraram, o cheiro de café fresco misturado com um pano de limpeza mal lavado invadiu os sentidos. O ambiente era pequeno, mas cheio de objetos que pareciam carregar memórias, fotos, documentos antigos e uma televisão antiga coberta de poeira. Pode ser perigoso falar sobre ele aqui, Miguel advertiu enquanto fechava a porta. Meu chefe tem olhos em todas as partes, estamos dispostos a correr riscos. É sobre a verdade, Clara afirmou, como uma luz em meio à escuridão. Miguel respirou fundo e começou a contar. As palavras saíam pesadas, cada uma parecendo um pedaço de uma história maior que se desenrolava diante deles. O que você deve saber é que seu pai não é quem você pensa. Existem camadas de escuridão que ele esconde com muito cuidado.
O olhar de Miguel penetrava em Ricardo, como se tentasse transmitir a urgência do que estava por vir. Ele era conhecido por fazer acordos sujos, começou Miguel, mas uma súbita batida na porta o interrompeu. O coração de todos disparou. E agora? O que faremos? Ricardo questionou, o desespero começando a tomar conta de seu rosto. Fiquem aqui. Não abram. Miguel pediu, já se movendo em direção a uma janela. Se for quem eu imagino, não podemos deixá-los nos pegar. A batida ficou mais intensa, o som reverberava pela casa silenciosa. Clara e Ricardo se entreolharam, a preocupação murchando suas esperanças como um balão prestes a estourar. É meu pai? Está aqui? Perguntou Ricardo, sentindo seu mundo desmoronar enquanto a tensão aumentava. Possivelmente. Ele vê tudo. E não deixará que você descubra a verdade que ele esconde, Miguel sussurrou, buscando uma saída. A insegurança se misturava à urgência no ar, uma tempestade prestes a se manifestar. Precisamos fazer algo, não podemos ficar parados. Clara exclamou, seu ânimo agora inundado por uma verdade que poderia se transformar em uma prisão. Ela puxou Ricardo pela mão, e juntos, se aproximaram de Miguel, que estava agora à espreita pela janela, expressão tensa, quase de abandono. Se conseguirmos nos esgueirar, temos uma chance. Mas precisamos agir rápido, ou a verdade ficará selada para sempre, ele disse, os olhos fixos na rua, onde o carro escuro ainda se encontrava. O instinto de sobrevivência tomou conta de todos. E enquanto decidiam se correr ou enfrentar o que estava por vir, uma nova batida ecoou. Desta vez, uma voz familiar cortou o ar gelado. Ricardo, eu sei que você está aí. Abra a porta. Era a voz do pai, forte e autoritária. A determinação de Ricardo apressou-se em um pânico agonizante. Ele olhou para Clara. E agora? Nesse momento, temos que decidir. O que vamos fazer com as verdades que vierem à tona? Estamos prontos para as consequências? Clara perguntou, um olhar intenso nos olhos. Através do vidro da janela, os olhares começaram a se cruzar. O tempo parecia fluir lentamente, cada segundo pulsando com a urgência do que estava por vir. Um passo, apenas um passo em direção à verdade e ao desconhecido que aguardava. O que encontrariam ao abrir a porta? Será que estavam prontos para enfrentar não apenas o pai de Ricardo, mas o que isso poderia significar para suas vidas? As respostas aguardavam além daquela porta. Clara e Ricardo estavam paralisados, a batida firme do pai dele ecoando na pequena sala como um tambor de guerra. O olhar dele se cruzou, e a tensão do momento se intensificou. Era hora de decidir se enfrentariam o passado ou fugiriam dele. Precisamos abrir essa porta, disse Clara com a coragem ardendo em seu peito. Precisamos encarar de frente tudo isso. É a hora da verdade. Embora as palavras saíssem como um sussurro firme, Clara sentia a adrenalina percorrer seu corpo. Ricardo hesitou, mas a determinação nos olhos de Clara o empurrou para a frente. Ele sabia que se não confrontasse seu pai ali e agora, continuaria prisioneiro de sombras do passado. Você tem razão, disse ele, sua voz uma mistura de medo e resolução. Se não nos levantarmos agora, sempre seremos reféns daquilo que ele fez. Miguel, o ex-empregado, observou a cena, uma centelha de esperança em seus olhos. Se você abrir a porta, esteja preparado para o que vem a seguir. As palavras que vocês proferirem podem mudar tudo. Ricardo respirou fundo e, com um movimento resoluto, caminhou até a porta. Clara ficou ao seu lado, segurando a mão dele em um gesto de apoio. O coração dela batia rapidamente, acompanhando o ritmo da vida que se desenrolava. Eu vou abrir, disse Ricardo, sua voz firme. Ele se virou para Clara, e um sorriso tenso surgiu. Vamos juntos. Com aquele toque de coragem, ele girou a maçaneta e empurrou a porta. O mundo exterior o saudou com a frieza de uma noite estéril, e ali estava ele, seu pai, observando com uma expressão que misturava raiva e surpresa. Ricardo! O que você está fazendo aqui? O tom do pai era como um: você não deveria estar aqui. Não é a hora de brincar com fogo. O olhar autoritário do pai parecia querer afugentar Ricardo de volta para a sombra.
mas Clara se fez ouvir, seu coração pulsando firme. Estamos aqui para falar a verdade. Para entender quem você realmente é e os segredos que tem escondido. A expressão do pai se fechou, e o clima ficou tenso. Você não sabe com quem está lidando, garota. Às vezes, ignorar o passado é o melhor caminho. Não para nós, Clara respondeu, olhando diretamente para ele. Precisamos saber. É o único jeito de nos libertarmos. O peso de sua declaração pairou como um manto, desafiando o homem alto e autoritário. Ricardo se posicionou ao lado dela, sentindo a força da conexão que estavam construindo. Não estou mais disposto a viver sob suas regras. O que você está escondendo está nos afetando, e isso precisa parar. A tensão era palpável enquanto a bravura de Clara e Ricardo enfrentava o peso da presença do pai. Se você não abrir mão desse controle, então seremos sempre reféns da sua verdade, pai. Você não pode decidir por nós. A fúria do pai explodiu na forma de palavras afiadas. Você acha que pode brincar de subverter a minha autoridade? Eu fiz sacrifícios para que você estivesse onde está. Eu criei essa vida para você. E a que custo? Clara interrompeu, sua voz ecoando no ar. Que vida é essa se você viveu suas próprias ambições e não se importou com quem ficou para trás? Você precisa assumir suas responsabilidades. Um silêncio mortal tomou conta do espaço. O pai, surpreso pela ousadia daquela jovem, balançou a cabeça, consciente de que as armadilhas de sua própria vida estavam desmoronando à sua volta. Você não sabe do que está falando, Clara. Vocês não têm ideia do que estão se metendo. E você não tem ideia do que estamos dispostos a fazer para descobrir a verdade, Ricardo respondeu, sentindo-se mais forte a cada instante. As palavras pareciam reverberar no ar, quebrando o silêncio cerceador. Clara sentiu a conexão e a confiança se intensificando entre eles, como uma corrente elétrica que os unia nessa luta. Estamos prontos para enfrentar o que você tem a dizer, disse Clara, enquanto Ricardo firmava seu queixo, mostrando que não recuariam. Quer você queira ou não, suas sombras não poderão nos dominá-las. Nesse momento, Miguel surgiu atrás deles, como um suporte silencioso, pronto para confrontar as desilusões que o sistema de poder do pai havia gerado. Talvez seja a hora de você resolver esse conflito que tem atormentado sua família por tanto tempo. Não há paz sem verdade. A fúria do pai finalmente se desenrolou em uma depravação que havia sido reprimida por muito tempo. Se vocês acham que estão prontos para ouvir isso, então assumam as consequências. A verdade é um fardo que poucos conseguem suportar. Aquelas palavras ecoaram fortemente, mas Clara e Ricardo se mantiveram firmes, como se uma nova era estivesse prestes a nascer entre eles. Qualquer que seja a verdade, vamos enfrentar juntos, Clara garantiu. E assim, diante do pai, em um cenário que poderia ter terminado com a destruição de suas esperanças, uma nova fase se desenrolava. Uma fase onde eles finalmente teriam a chance de moldar seu futuro, moldando a verdade que estava prestes a se revelar, a única que poderia libertá-los. Ricardo pôs a mão no ombro de Clara, e, juntos em coragem, estavam prestes a enfrentar o que vinha a seguir, uma força poderosa que poderia mudar tudo. Ricardo respirou fundo. Então vamos ver o que você esconde, pai. Se você não tem nada a temer, então não há razão para não falarmos. E quando a verdade começou a emergir das sombras, Clara e Ricardo souberam que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Eles estavam prontos para se libertar da opressão que o passado tinha imposto sobre eles. Era o momento da revelação. Enquanto estavam diante daquela porta aberta, um novo capítulo esperava por eles, um capítulo onde a verdade seria a chave para a verdadeira liberdade e transformação. E ao olharem um para o outro, eles sabiam que, não importava o que viesse a seguir, teriam um ao outro nessas batalhas pela verdade. Se você se emocionou com esse desfecho, não perca tempo. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e impactantes que vêm por aí. Deixe seu like agora para fazer esse conteúdo alcançar mais pessoas que precisam de inspiração. Comente suas reações e teorias sobre o final e, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam vivenciar essa transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para agir.
Vamos juntos espalhar essas histórias emocionantes.